Boa tarde a todas e todos presentes que estão tanto aqui dentro da sala quanto nos acompanhando pelo YouTube. Né? Então, vamos na segunda mesa da nossa primeira jornada da REDAIS, da Rede de Apoio ao Ensino Superior. Nesse momento, a mesa vai trabalhar o tema o trabalho decente em cenários de transformações socioculturais. Como componentes da mesa, e já agradecendo a disponibilidade por ter aceito o convite e compartilhar conosco todo o know-how, né, todo o conhecimento que se tem e o trabalho que vocês desenvolvem. Então, nós teremos o professor Martim Aveiro, da Universidade Nacional del Sur, Maria Lígia de Oliveira Barbosa, da UFRJ, e Débora Cristina Jeffrey, da Unicamp. Então, seguindo a ordem determinada, então convido e novamente agradeço por sua participação, professor Martim, fique à vontade. Quando chegar pertinho do tempo limite, eu vou fazer a minha interferência avisando que faltam 5 minutos, tá bom? Bom, primeiro, muito obrigado à Rede de Apoio ao Ensino Superior, REDAES, ao Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem da Unicamp, a Arnaldo Pinto Júnior pelo convite. Muito agradecido de estar aqui com vocês, compartilhando esta jornada internacional da REDAES. Bom, eu estou chamado aqui para falar do trabalho docente em cenários de transformações culturais na Argentina, não? Eu vou começar, eu sou historiador de educação, assim que poderia começar com a colônia, né? Tempo da independência argentina, mas vou cortar um pouquinho pelo tempo, da pós-pandemia, a crise política das universidades na Argentina, que é o que estamos atravessando nesse momento, nesse preciso momento, hoje, em nosso país. Você está escutando bem, não? Tudo Sim, certo? tá ótimo, Martim. Ótimo. Bom, então, aos problemas não resolvidos e aos exageros pós-modernistas, né, que tivemos em nosso país, agora temos um reverso, né, um reverso conservador, liberal ou neoliberal, né, o que estamos atravessando nesse momento em nosso país. Além disso, o impacto acelerado da revolução tecnológica na geopolítica mundial e as suas consequências na aprendizagem dos nossos alunos. Peço desculpa antes pelo meu sotaque argentino, mas vou tentar me fazer compreender em português, né? Escutem o acontecido no ingresso, nesse ano, da carreira de matemática na Argentina. Me falaram alguma coisa? Sim, professor, ficou bem baixinho esses dois áudios. Se você quiser relatar Bem, o que tem bem. nele, acho que é melhor, tá? Obrigada. Ok. Bom, a professora está falando que ninguém aprovou o exame de ingresso. Ou seja, todos entregaram em branco a folha, né? Ninguém. Então, está falando que a questão do problema da geração de cristal dos alunos que não se preparam bem, que não preparam bem a escola, que não preparam bem a escola pública, que não preparam bem a escola privada, e por primeira vez teve toda uma comissão que entregou a folha em branco, né? No ingresso de matemática nesse ano. Então, estamos falando do despreparo dos alunos, né? Então, a pergunta é de quem é a responsabilidade, que é o que nos perguntamos todos os professores nas universidades, né? Se é do governo, se é da universidade. Aí está, voltou minha... Agora, a ver se posso passar a outro slide, porque eu não estou podendo aqui do meu computador. Acho que estão compartilhando vocês. Isso, já está no próximo slide, professor. Mas eu não estou vendo aqui o meu. Agora sim. Bom, então, de quem que é a responsabilidade, né? Do governo, da universidade, da escola, dos professores, aí voltou aí, dos alunos, das famílias, né? Então, vamos analisar um por um. Agora sim, o próximo, por favor. Além do orçamento que já estava ajustado no governo anteriores, né? Hoje temos uma situação crítica na Argentina. Anteontem tivemos uma manifestação de milhões de pessoas, milhões, nas ruas da Argentina, em cada lugar que tem
uma universidade pela questão do ajuste do governo atual, né? Que está diretamente tirando o investimento da educação, né? Agora bem, a formação docente, acho que colapsou depois da pandemia, né? A invasão tecnológica, que alguns professores tivemos que nos adaptar rapidamente à situação e começar a trabalhar com estas novas situações, e depois da pós-pandemia, não? E adaptar-nos a essas novas realidades. Agora bem, a questão do giro linguístico, né, nos discursos, passamos a discussões de questões que não faziam nem respondiam à urgência de nossos países de problemas da dependência econômica, do empobrecimento e da necessidade de soluções urgentes para as novas gerações. Eh, a mídia chamou isso nos nossos de relato, né? Havia um relato das situações, mas a realidade seguia passando por esse lado e o empobrecimento seguia crescendo nos nossos países, não? Agora, no reverso dessa situação, que podemos falar de discursos progressistas e tudo demais, as coisas pioraram. Hoje, esse reverso conservador, neoliberal que está acontecendo hoje nos nossos países, já nem sequer temos Ministério da Educação. Agora, o Ministério é de Capital Humano, né? Já não existe mais o Ministério da Educação na Argentina, agora temos Capital Humano, e a secretaria que tínhamos de políticas universitárias agora é subsecretaria. Ou seja, esse governo desjerarquizou a educação no nosso país e as políticas universitárias nas universidades. Agora bem, agora sim, se pode ser o próximo. Vou apresentar para vocês o nosso subsecretário de Políticas Universitárias, o Galleguito Álvares. Este é o oficial de Milei, o ministro de Milei, que propõe fazer, isto explicitamente, ele fala assim, fazer merda o sistema universitário, né? Esse é um pouco o que está propondo-se dessa esfera do governo. Agora, como vocês sabem, e isto não podemos seguir escondendo as coisas embaixo da alfombra, né? Tem coisas para mudar no sistema universitário, né? Sem dúvida nenhuma. Eu escrevi bastante sobre isso, sobre a perspectiva de Darcy Ribeiro, das questões das demagogias eleitorais dos nossos reitores, das nossas autoridades universitárias, que fazem tudo por ganhar uma eleição, mas o sistema não melhora. As irregularidades institucionais que também acontecem, e a falta de um projeto de universidade e um projeto de país ao qual responder essa universidade em nossos países dependentes do terceiro mundo, né? Mas esse cara que está hoje, diretamente, quer fazer merda o sistema, né? Ou seja, levar com o desfinanciamento do sistema a uma progressiva privatização. O Milei, Javier Milei, em campanha, falava que o sistema educativo não ia ser privado no curto prazo, mas não sabemos no longo, né? E isso que estamos atravessando hoje na situação na Argentina, que teve o limite da marcha, do protesto dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores, da sociedade, no na última terça. Agora o próximo. Bom, vejamos agora o que acontece com as escolas, né? Os professores, quando temos problema no nosso nível, vamos para baixo, né? Vai fazer cargo do que está acontecendo no nosso, né? Então, o que está acontecendo na escola? A situação já era ruim, mas agora ficou muito mais ruim. O secretário de Educação, lembre que já não temos ministro de Educação, o secretário de Educação, Carlos Torrendel, vem das escolas privadas confessionais. Ou seja, seus interesses não estão na escola pública, sino na escola confessional privada. Esse ano, as aulas não começaram, teve greve, porque o presidente, diretamente, mediante um decreto, tirou o Fundo Nacional de Incentivo Docente, que era o 10% do salário dos docentes, diretamente, com um decreto, tirou esse 10%, ou seja, que em lugar de aumentar o salário, baixou, né? O FONIT foi uma conquista dos trabalhadores de educação, que se fez na Carpa Branca, né? No governo neoliberal de Carlos Menem, no fim dos anos 90, que é o herói de Milei, né? O Milei é mais, agora tem um monumento na casa do governo de Carlos Menem, né? Ou seja, que estamos voltando nesse sentido ao que aconteceu naqueles anos.
Aí tem uma imagem da luta com a qual que se conseguiu o incentivo docente na frente do Congresso Nacional. Essa mesma tenda, essa carpa, está ainda numa ilha do Tigre, que tem a CETERA, Central de Trabalhadores Argentinos. E, bom, mas diretamente isso já não é parte do salário dos trabalhadores de educação da Argentina. A próxima. Agora veamos nós, né, os professores. Já nos anos 60, meu mestre, né, com quem eu me formei, que é meu referente, é Arturo Roy, um mestre do pensamento latino-americano, que tenho também publicado várias coisas, falava da necessidade de uma pedagogia universitária, né? Ou seja, não alcança com o domínio das disciplinas, da matemática, da química, da física, não, sino que é preciso uma pedagogia universitária. Agora bem, também é verdade que em minha profissão, que é as ciências da educação, caímos num verbalismo vazio, né? Uma mistura pós-modernista sem consistência, um mural escolar, né? Coisas coladas por aqui, por lá, né? Depois podemos debater se a utilidade pedagógica de um mural escolar, mas a questão é que, no nosso maneira de pensar a educação, as coisas caíram vazio. Já parece mais um ato de fé, de esquerda ou de direita, que um exercício racional, sério, sistemático e certo do ensino basado nessas experiências que tiveram sucesso, né? E falo como professor de perspectivas pedagógicas no nível superior. Essa é uma das aulas que eu dou na universidade, além de teoria educativa. Por isso, no meu caso, me abrigo na história da educação. Pelo menos tem alguns fatos que são irrefutáveis, né? Depois teremos interpretação desses fatos, mas tem fatos que são irrefutáveis, né? Época de dissolução da verdade dos sujeitos, né? A história da educação, pelo menos, dá um chão, né? Um chão no qual fica firme, né? O próximo. Agora vejamos a questão dos alunos e as suas famílias. A professora, no áudio que quis compartilhar, que não se escutou bem, falava da geração de cristal, né? A professora. Podemos discutir bastante sobre isso, né? Mas a questão é que estamos num mundo virtual, não? De isso fala a geração de cristal, que detrás da tela do celular, né? Frente ao mundo da realidade, né? Então temos um mundo da ficção e um mundo da realidade. E o custo de passar desse mundo da ficção, das redes sociais, das imagens virtuais e tudo demais, à realidade. Agora, estamos passando da era digital em substituição da era da leitura e da escritura, né? E aí temos um despreparo na escola média e o choque, né, com a cultura acadêmica. Isso já estava, né, na cultura da elite das universidades e dos setores populares que chegavam na universidade, que terminavam sendo expulsos por essa cultura, né, acadêmica, mas agora isso se aprofundou, né, essa cultura digital com essa cultura da realidade. Então temos uma dissolução dos tempos de aprendizagem e um imediatismo, né, querer tudo agora já, sem um futuro certo, né, sem aonde as novas gerações vão, aonde nós vamos, qual é o futuro, qual é o projeto dessas gerações. Por outro lado, temos alunos que procuram a nota 10, né? E até brigam por ter a nota 10, favorecendo a cultura minoritária da elite. Pequenos setores ou grupos de famílias que exigem a esses alunos ou por uma procura de bolsas, uma procura de status, de prestígio ou de postos laborais. E temos alunos que vão na universidade a tirar a nota, a tirar a disciplina com um 4, né? O mínimo, né? Como se diz na Argentina, safar, né? Esses dois setores convivem hoje na universidade, né? Atualmente, muitos deles têm que trabalhar e a universidade não fornece muitas oportunidades para eles, né? Trabalham, por exemplo, nas motinhos, né? Fazendo delivery, né? Alguns trabalham em bares, né? Tentando se pagar os estudos, o custo da vida também das suas famílias. E a universidade, pelo menos na minha, não tem, por exemplo, o turno à noite, né?
que os alunos que trabalham pudessem assistir nas noites, e não tem diferentes horários. Ou seja, que muito discurso progressista, muito Che Guevara, mas poucas soluções para os setores trabalhadores nas nossas turmas e na nossa sociedade. Agora bem, segundo o INDEC, a pobreza atingiu na Argentina 41,7% da população e a indigência 11,9% no segundo semestre de 2023. Ou seja, quase a metade da população embaixo da linha da pobreza. 58,8% entre 0 e 14 anos são pobres. 58,4%. 18,9% indigentes. Com uma projeção, com esse ajuste que está levando esse governo nesse momento, dos 70% da população embaixo da linha da pobreza. Isto está acontecendo hoje na Argentina. Esta situação na qual nos encontramos. Então, temos que perguntar-nos agora como fazemos com o trabalho docente nessas condições, nessa realidade dos nossos países, que, repito, do terceiro mundo, na geopolítica mundial, de pobreza e de dependência. Após pandemia, além de outras situações, nos fez dar conta de duas questões fundamentais. A necessidade ineludível da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, da insubstituibilidade, do encontro na sala de aula, né? A presença. A presença, o encontro, o contato, o cara a cara, né? Por outra parte, a vulnerabilidade dos direitos adquiridos pelos docentes, né? Que podem ser apagados num abrir e fechar de olhos. Vocês tiveram essa situação com Bolsonaro, a gente está atravessando essa situação hoje com Javier Milei na Argentina. Que de um dia para o outro podemos ficar sem direitos, diretamente, né? E aí vamos a outra discussão, que é o dilema da autonomia das universidades e os direitos docentes. A gente tem um convênio coletivo de trabalho, que temos de 2014, onde estão todos os nossos direitos docentes, e por outro lado temos a autonomia das universidades e o funcionamento autônomo, que teríamos que fazer uma discussão à parte, né? Como funcionam as universidades ao interior e como funcionam as universidades com relação aos direitos dos trabalhadores da educação universitária. Por isso mesmo, temos que ter um pé na aula e outro pé num projeto de reconstrução nacional. Um pé na aula e um pé num projeto de reconstrução nacional. Sem militantismo, que perca de vista a seriedade dos conhecimentos que ensina. Isto fala um amigo meu, que é Emílio Tenti Fanfani, que não tem nada que seja mais, que aporte mais para a militância, que o conhecimento sério, né? Que é o trabalho sério na nossa disciplina e o trabalho que fazemos, né? Mas tampouco isolado no individualismo ou no nihilismo, né? Que faça perder essa outra dimensão de reconstrução da necessidade de um projeto nacional de emancipação, né? O seguinte. Bom, Professor Martim, mais uns 5 minutos, tá? ótimo, tá justo. Bom, as transformações socioculturais, o redimensionamento dos tempos e os espaços na pandemia, né? Já a aula deixou de ser aula fechada nos muros, no mesmo os tempos, né? Já não é o tempo linear. O passo do imigrante digital ao mundo dos nativos da era virtual, que deixa de ser um jogo ou um passatempo para ser uma coisa séria, é o que acontece também nas redes sociais, o que acontece no mundo virtual. A hibridação e o desfoque das identidades, tanto individuais como coletivas. E então, nessa situação, temos que voltar a perguntar-nos qual que é o projeto das novas gerações. Qual que é o projeto das novas gerações que nós transmitimos e qual é esse projeto para nós, né? Na Argentina, os jovens votaram massivamente por Milei. Massivamente. Vem dele da rebelião contra a casta política.
Assim fala o Milei, né? Casta política. Os jovens se cansaram da corrupção, da prebenda, da todas essas situações da política, e vem nesse cara uma questão revolucionária, né? Que venha cambiar esse mundo. Claro, agora estão vendo que essa revolução vai em contra deles também, porque o cara está afetando as universidades, as escolas, né? Mas já não é a revolução dos anos 60, 70, né? Que estava essa ideia da revolução possível, da igualdade possível, da justiça social, sino que tem que ver com um sistema, um antissistema anarcocapitalista. Já não é o anarquismo do princípio do século XIX, né? Os anarquistas que queriam mudar o sistema capitalista, que queriam mudar a sociedade. É um anarquismo capitalista neoliberal. E assim se define o Javier Milei, né? Ou seja, hoje o ideal anarquista libertário já não é o de San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artigas, né? Já não é aquela libertação social das nossas dependências. Tem que ver com o liberalismo e com o neoliberalismo. Então, alguma coisa fizemos mal, não acho? Alguma coisa não está certa. Bom, vou fechar com a próxima. Pode ser a próxima? Aí tá. Bom, vamos fechar para reabrir e aí vamos em debate algumas coisas, né? Indubitavelmente, da pandemia para cá, posso falar muito mais para trás. Posso falar da ditadura, da pós-ditadura, mas posso falar de muitas coisas, porque sou historiador de educação, mas da pandemia para cá, na Argentina, nada deu certo, né? Nada deu certo. As novas gerações sobre as quais agem os educadores se voltaram anarcocapitalistas. Este é o sentido. O rock and roll, o Woodstock, que era a rebelião das juventudes nos anos 60 e 70, hoje tem associado com o anarcocapitalista. Essa é a luta antissistema das jovens gerações, pelo menos em meu país, né? Ou seja, que erramos na transmissão de um projeto nacional de emancipação na urgente reconstrução da nossa sociedade, né? E aqui temos que pensar que nossas universidades não estão isentas pela abstração de direita ou abstração de esquerda, né? A esquerda também tem uma responsabilidade nisso, nas suas abstrações de uma revolução impossível, né? Então, vou citar a esse grande pensador brasileiro, que foi Darcy Ribeiro, que hoje estamos recuperando na Argentina, se está fazendo algum trabalho de tradução das suas obras na Universidade Geral Sarmiento, e estamos trabalhando bastante sobre o pensamento de Darcy Ribeiro, que falava: se uma vez mais nos deixamos fazer consumidores de sua tecnologia nova, as ameaças sobre a nossa sobrevivência e sobre a nossa soberania nacional serão ainda mais intensas. As classes dominantes e seus porta-vozes já definiram seu projeto de continuidade através das transformações estratégicas. Tal é o discurso neoliberal e privatista. Esta é a questão que sigue sendo importante nos nossos países. Depois, podemos discutir todo o demais. Mas, tengamos a metade do nosso país embaixo da linha da pobreza, todo o demais passa ao segundo plano. Muito obrigado.